Um dos gigantes do futebol carioca que hoje está adormecido. Agora vamos até Campos dos Goytacazes trazer a história da equipe do Goytacás. Vamos viajar nessa? Fala, meus amigos, hoje vamos até Campos dos Goytacazes trazer a história do Goytacás, que foi fundado em 20 de agosto do ano de 1912 e o clube surgiu a partir de um desentendimento de um grupo de remadores do Clube Natação de Regatas Campista, que tiveram negado um pedido de barco para passear no Rio Paraíba do Sul. O nome do clube foi uma homenagem aos primeiros habitantes da cidade de Campos, os índios Goytacazes, que, segundo o historiador Eduardo Bueno, eram os mais ferozes índios do atual território conhecido como o nosso país maravilhoso, o nosso Brasil, além de exímios nadadores, o que lhes dava uma vantagem extra nas batalhas mundo afora. O primeiro jogo da equipe do Goytacás foi em 25 de agosto do ano de 1912, contra a equipe do Internacional, e a equipe alvianil, o nosso querido Goita, venceu aquela partida por 2-1, estreando logo de cara com o pé direito no futebol. Já o estádio O Arizão, seu estádio próprio, foi inaugurado em 9 de janeiro do ano de 1938 e desde então é a casa da equipe do Goytacás. O Goita foi o primeiro time do antigo estado do Rio a jogar no Maracanã. Isso mesmo, hein? Antigamente o estado do Rio ele era dividido em estado da Guanabara, que era a parte principal ali, o centro, né, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, e também o estado do Rio de Janeiro, e o Goytacás ele fazia parte do estado do Rio de Janeiro, não disputava os campeonatos estaduais contra Flamengo, contra Botafogo, contra Vasco e contra Fluminense, e até por isso conseguiu aí alguns títulos estaduais que são títulos que, se a gente for olhar o peso de maneira geral, não tem tanto peso como o Campeonato Carioca, não. Então a equipe foi o primeiro do antigo Rio a jogar no Maracanã, isso em novembro do ano de 1963, contra a equipe do Madureira, e a partida terminou empatada em 2-2. Já em termos locais, dentro de Campos, o Goytacás foi o primeiro campeão da cidade, isso em 1914. O clube conquistou ao todo 20 campeonatos citadinos de Campos, ou campeonato campista, né, como era chamado, sendo o de 1955 de forma invicta, além de ter sido o primeiro tetracampeão da cidade entre os anos de 1940 e 1943, levantando aí taças importantes, e também venceu 5 campeonatos estaduais, o antigo Campeonato Fluminense. Como eu disse, o estado do Rio ele era dividido entre o Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, e o Goytacás foi campeão estadual em 55, 63, 67, 68 e 78, o antigo Campeonato Fluminense. Em campeonatos brasileiros, a melhor performance, a melhor participação da equipe do Goytacás foi em sua primeira divisão, né? Em 1978, quando terminou aquele campeonato brasileiro em 30º lugar. Entre ao todo, a gente teve naquele ano 74 equipes brigando pelo título. Já em 1985, a equipe teve o seu melhor desempenho na Série B, que naquela época era chamada de Taça de Prata. E a equipe acabou sendo vice-campeão nacional da 2ª divisão, guarde esse ano em 1985, para se ter uma ideia o quanto o Goytacás ele tinha nome, ele tinha história dentro do futebol nacional. O Goita foi também o primeiro clube campista a ter um jogador na seleção brasileira, Amaro da Silveira, titular do Sul-Americano de 1923, e que deixaria também outro craque como seu herdeiro, Amarildo, o Possesso, campeão do mundo lá em 1962, no Chile. Tivemos a junção dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e desde então o clube encaminhou todo esse período sendo nos times do 2º escalão do estado. O clube, por exemplo, foi vice-campeão da Série B, como eu já disse, em 85, e por pouco não chegou a esse título nacional antes. Na década de 60, chegou a terminar o campeonato nacional principal em 9º lugar, isso em 1967, lá antes desse formato atual do Campeonato Brasileiro. O Goytacás até teve esses destaques nas competições, mas ano a ano acabou devido principalmente a crises financeiras e administrativas, perdendo seu espaço de protagonista no futebol do Rio, e acabou se estabilizando nas divisões de acesso e longe da elite cariosa.
e longe da elite carioca, até que chega o ano de 2006. Em 2006, o Goita garante vaga na primeira divisão do Campeonato Carioca do ano seguinte, ao terminar na quarta posição da seletiva. Nessa campanha, o clube teve grande presença da sua torcida nas arquibancadas, que sempre ia em grande número às partidas no Arizão. No jogo decisivo contra a Portuguesa, no Rio de Janeiro, cerca de 1.300 torcedores percorreram mais de 300 quilômetros para apoiar o time no Rio de Janeiro. Porém, a justiça acabou anulando a validade do torneio, impedindo o acesso das equipes classificadas em campo. Mesmo disputando a Série B em 2009, o clube manteve uma boa média de público. Já em 18 de julho de 2010, apesar de vencer o São Cristóvão por 3-2, o Goita acaba rebaixado para o terceiro nível do futebol carioca. Ainda assim, no mesmo ano, realizou boa campanha na Copa Rio e terminou em terceiro lugar. Em 2011, conquista o título da terceira divisão da Série C carioca, do terceiro nível, né? Bora chamar assim, fica melhor. Superando o América de Três Rios na semifinal e vencendo o Juventus na final. Em 2012, chega a última rodada da Série B com chances reais de retornar à elite, mas, mesmo vencendo o Tigres por 3-2, viu a equipe do Audax Rio conseguir essa vaga. A sonhada volta à primeira divisão só aconteceria em 2017, após 25 anos, muito tempo para o Goita ficar fora da elite, né? Ele foi campeão da Taça Santos Dumont, garantindo vaga na semifinal geral. E mesmo eliminado da Taça Corcovado, que eram 2 turnos, né? Ele venceu um e foi eliminado no outro. Ele reencontrou seu rival americano na semifinal geral do campeonato. Precisando de uma vitória, o Goita marca um gol aos 44 do segundo tempo com Luquinha e conquista o acesso. Na final, venceu a América fora de casa e no segundo jogo, diante de mais de 5.000 torcedores que lotaram as dependências do Arizão, empatou por 1-1 e ficou com o título da Série B carioca. Em 2018 ele conseguiu acesso, mas lá no Rio não era o acesso direto não, para jogar com os grandes não. A gente tinha uma seletiva antes da fase principal e foi aí onde o Goita conseguiu chegar. Ele participou da seletiva para a elite, não avançou, mas acabou evitando o rebaixamento. Em 2019, novamente não passou da seletiva e acabou rebaixado junto com a América no quadrangular da morte. Ou seja, conseguiu um acesso para a Série A, mas sequer chegou à fase principal do torneio, a jogar com Flamengo, com Vasco, Botafogo, com os principais, né? Na Série B1 de 2019, a equipe é razoável e foi eliminada pelo Friburguense na semifinal. Em 2020, termina o campeonato na 10ª posição e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro ela promove uma reestruturação nas divisões, criando a Série A2 e tornando a B1 como a terceira divisão. Assim, a equipe acabou rebaixada. Em 2021, a equipe vence só 2 dos 9 jogos e foi novamente rebaixada num ano marcado por denúncias de manipulação de resultados. Em 2022, consegue boa campanha ficando em segundo na primeira fase e chegando à semifinal. Depois de perder por 2-0 para o Belfort Roxo fora, reverte o resultado, vencendo por 4-1, assegurando a volta à terceira divisão, né? O terceiro nível, digamos assim. Na decisão, acabou perdendo o título para o Barra da Tijuca. Em 2024, o Goitacás solicita licenciamento das atividades, alegando discordância com os valores cobrados pela Federação do Rio de Janeiro, pela FED, né? Entre as suas principais campanhas, a gente já disse, né? Em termos carioca, foi 6º lugar em 1979, já em termos nacionais, foi 9º lugar no Brasileirão de 67 e vice-campeão da Série B de 1985. Também jogou uma vez a Série C em 2003 e terminou na 34ª colocação. Entre os seus títulos, tem 5 campeonatos estaduais, campeonatos esse fluminense, né, antes da divisão do Rio de Janeiro. Também tem 2 campeonatos cariocas da segunda divisão da Série A2 em 82 e 2017 e um carioca da terceira divisão que hoje é chamada de Série B1 em 2021. O seu grande rival é a equipe do Americano, com quem faz um grande clássico lá em Campos dos Goitacazes. Seu estádio é o Arizão, tem uma capacidade ali próxima a 10.000 torcedores e o Goitacás é uma equipe gigante, tem o azul e o branco como as suas cores e, sem dúvidas, é uma das principais equipes do futebol do interior do Rio de Janeiro. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve no canal e quer ter o seu time preferido aqui? Se torne membro agora, tá lá na descrição o link para você se tornar membro. Também tem um botão aí, já se torne membro e pede lá no Clube dos Membros que você vai ter o seu time
com a história contada aqui, membro não pede, membro manda, então se torne membro agora e tenha a sua história. Antes de ir, tô deixando mais uma história para você acompanhar, tá aí no card aí em cima. História do americano, hein? Grande rival do Goitacazes, então já clica e curte também a história do Alvinegro de Campos. Um abraço.